Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem nos assistindo. Dando continuidade à nossa série Diálogo com Especialistas, a gente hoje está aqui com Dr. Gustavo Alves, doutora Mariana Ferreira. Eu vou lembrar aqui que o conceito do webinar é um conceito em que qualquer um pode participar, é só levantar a mão, enfim, pode fazer pergunta direta para o nosso convidado. É, normalmente é um debate, né? Assim, o nosso modelo é bem participativo, então todo mundo fica à vontade. Se quiser também colocar pergunta no chat, pode ficar à vontade. E sem mais delongas, eu vou apresentar aqui o Gustavo e vou iniciar aqui com uma perguntinha para ele, já bem genérica, né? Gustavo Batista Alves, ele é profissional com mais de 30 anos de experiência em tributário, é advogado, contador, tem MBA em finanças corporativas e é pós-graduado em neurociências e em liderança. É diretor tributário da TIM SA, diretor da ANEFAC e membro do conselho da BDF. É conselheiro em diversas empresas e associações, professor, palestrante em temas tributários e financeiros no Brasil e exterior. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Prazer. Vou começar aqui com uma perguntinha bem, bem ampla aqui, né? Em relação à carga tributária, né, que incide no setor de telecom no Brasil, você entende que ela está acima, abaixo ou alinhada à média internacional? Boa noite, Jansen. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma honra aqui poder falar para o grupo e falar sobre esse assunto, que na verdade está no nosso dia a dia aqui já há algum tempo, né? Já falamos de reforma há tanto tempo e agora realmente depois que ela se tornou uma realidade, está cada vez mais se aproximando o momento do começo. A gente já está com 2026 logo ali para os primeiros passos, mas a preparação já começou há muito tempo. Então, antes da gente falar de reforma, falar um pouquinho da tributação do setor. O setor de telecomunicação, ele no Brasil, ele infelizmente ele entra numa das lideranças que nós não gostaríamos de estar. Nós já fomos, hoje um pouco menos, mas já fomos aí praticamente líderes de tributação mundial no setor, em telecomunicações, nos serviços de telecomunicação. E isso, de grosso, a grosso modo, a gente vê como uma barreira, um grande impeditivo ao crescimento de qualquer país, não seria somente um privilégio ou um desprivilégio do Brasil, mas seria um problema geral, porque a gente acredita e temos uma série de comprovações já, eu acho que principalmente na pandemia a gente viu isso, da importância do setor, da importância da conectividade, da importância de hoje um setor que é estruturante para praticamente toda a economia nacional. Então, assim, temos uma carga tributária ainda alta, já foi mais alta antes de termos aí a decisão do Supremo, que até foi antecipada para a redução do ICMS, que foi o grande algoz, sempre foi o grande algoz da tributação do setor de telecomunicação, certamente até por conta do volume que temos e da facilidade arrecadatória que o setor sempre trouxe, principalmente para os estados. Então, já tivemos períodos em que a tributação das receitas de telecomunicação ela ultrapassava 40%. Hoje em dia, com a redução, com a com equilíbrio, vamos dizer, do ICMS dentro do modal, com algumas discussões ainda existentes sobre fundos, etc. e tal, a gente tem uma carga um pouco mais leve, mas ainda bastante distante daquilo que a gente considera como uma carga tributária adequada para um setor essencial, para um setor estruturante. Então, muito mais do que pedir uma redução de carga tributária para inibir uma arrecadação, o que a gente vê é um contrassenso, é uma incidência tributária que acaba levando a, a, a uma diminuição efetiva
Acho que tem há uma diminuição efetiva da contribuição que o setor poderia trazer para a economia brasileira como um todo. Então, temos encargos setoriais que são ainda bastante onerosos para a nossa prestação de serviço como um todo e que, inevitavelmente, acabam recaindo sobre o cliente final e levando com isso a que a gente tenha uma aquisição e uma expansão da conectividade no país menor daquilo que gostaríamos de ter e que efetivamente a gente projeta que seria o adequado para a situação de um país como o Brasil. Gustavo, e apesar dessa redução, né, que você falou, que é de uma carga muito alta, ainda continua sendo, o problema é que isso impacta diretamente na questão da gente conseguir universalizar, né, o acesso a um serviço que é tão essencial, né? É tão inerente, ainda mais a gente viu agora na pandemia, né, na Covid. Então, eu acho que é, essa carga alta impacta diretamente nessa falta de universalização, né? Sem dúvida. E a gente vê esse impacto, Mariana, não só a gente pensa na tributação do serviço em si, mas não sei se eu posso denominar isso como uma queixa, mas não deixa de ser, mais como brasileiro do que simplesmente como um expoente do setor de telecomunicação, a gente sente a não avaliação adequada da essencialidade do setor desde o investimento em si. Somos um setor de investimento pesadíssimo, né? A tecnologia ela muda muito rápido, né? Há alguns poucos anos a gente falava em 2G, agora a gente já fala em 6G, já é uma realidade, mas que até para conseguir maturar efetivamente todo o investimento que o setor faz, a gente precisa de um certo tempo para colocar isso em prática nessa universalização da conectividade. Então, realmente, não ter uma carga tributária que julgamos adequada, desde o momento do investimento até a efetiva prestação de serviço, atrapalha muito isso que acreditamos seja um fator fundamental para o desenvolvimento econômico do país. E cada vez mais, eu acho que cada vez mais dependemos disso. A telecomunicação hoje, seja móvel, seja fixa, ela hoje se coloca como uma base estrutural fundamental para qualquer setor, não só para os setores que a gente poderia chamar de alta tecnologia. Então, a comunicação é fundamental e a telecomunicação, sem dúvida nenhuma, vai nesse mesmo caminho. E a reforma tributária, ela deveria, né, trazer o setor de telecom com a importância que ele tem, né? Igual você está colocando. Era o que esperávamos. Era o que esperávamos, e muito embora, acho que uma colocação bastante importante para falar, e aí eu ouso falar como setor, é que nós nunca fomos contrários à reforma, muito pelo contrário. Existia sempre uma busca de uma melhoria, uma busca de uma otimização tributária, não necessariamente até que tivéssemos, num primeiro momento, buscando uma redução somente de carga tributária, mas uma otimização dos processos tributários, de todo o processo contingencial que nós temos hoje, que o setor ele é muito afetado por uma avaliação de todas as fazendas como um setor de forte arrecadação, então, consequentemente, temos muitas disputas, as contingências são altas dentro do setor por essas disputas. Então, a gente sempre buscou essa racionalização da tributação. Então, a reforma ela sempre foi uma vontade do setor e eu acho que praticamente de todo o Brasil. Não teríamos, acho que ninguém hoje praticamente luta contra a reforma, muito pelo contrário. Hoje as disputas são por uma reforma justa, uma reforma equilibrada, uma reforma operacionalmente viável, para que a gente possa ter algo que seja efetivamente exequível dentro de uma carga tributária adequada, dentro de um equilíbrio adequado
para toda a economia nacional. Então, quando falamos de reforma, a gente buscava efetivamente esse equilíbrio e buscava também aí a visualização do nosso setor como um setor essencial. E para isso, inevitavelmente, falávamos em uma carga tributária mais baixa, buscando aquilo que você acabou de mencionar, que era a universalização, que é uma difusão maior do poder da conectividade Brasil afora. Não tivemos, e num primeiro momento, o setor que se movimentou bastante temia, inclusive, a nossa inclusão como parte do imposto seletivo, principalmente pelo seu poder arrecadatório, mas isso, felizmente, ficou mais do que esclarecido dentro da própria legislação. Então, o que vimos aí foi uma regularidade na tributação do setor, como praticamente em qualquer outro setor. Tivemos algumas possibilidades de ter algum processo de redução de carga tributária efetiva, principalmente pensando no impacto ao consumidor final, ao cliente final, mas ainda muito aquém do que a gente acredita que seria o adequado. Efetivamente, acho que ainda faltou um pouco dessa visualização. Apesar de todo o diálogo, e também não posso deixar de tecer meus comentários positivos ao diálogo que o setor teve aberto com os representantes do governo que tiveram envolvidos e continuam envolvidos com todo esse processo. Somos muito bem recebidos pelo governo de forma geral, mas também temos ciência que o governo tem as suas limitações, principalmente orçamentárias, e o volume da arrecadação de telecomunicação acaba sendo um ponto que não nos facilita em muito essa redução da carga tributária, para esperar que essa redução mova a economia de uma maneira positiva, como a gente acredita que moveria. Então, a arrecadação, no primeiro momento, ainda falou um pouco mais alto, é a nossa sensibilidade. Entendi. Bom, eu acho que você acabou adiantando a resposta da minha próxima pergunta, mas para quem também está chegando agora, né, e agora de fato entrando, né, nas perguntas da reforma tributária, você acha que essa substituição dos antigos para os novos tributos, né, a CBS e o IBS, vai ser positiva para o setor? E quais os principais desafios, principalmente nesse período de transição que a gente vai ter aí que combinar os tributos antigos e novos, enfim, essa transição do antigo para o novo. Mariana, a gente tem quase que algumas frases prontas dentro do setor que certamente não se aplicam só a gente. Então, acho que todo mundo que milita no dia a dia da área tributária, apesar de ter a sua parcela de felicidade com a implementação da reforma, e saber o desenvolvimento que isso vai trazer, a almejada simplificação que isso vai trazer, a inibição das discussões infindáveis que já enfrentamos, tanto com ICMS, quanto com PIS e COFINS, e por aí vai, sobre creditamento, o que que dá crédito, o que que não dá crédito. Acho que quem milita na área sabe o quão difícil é esse dia a dia. Mas antes de melhorar, antes da gente ter esse efeito final da implementação da CBS e IBS em substituição aos outros 5 tributos, eu nem vou falar especificamente aqui do seletivo, de certa maneira, porque no caso não nos afeta diretamente, mas é óbvio que indiretamente também nos afeta. A gente brinca aqui, e acho que tem que levar num tom praticamente de brincadeira para tornar leve, que antes de melhorar vai piorar. Nós vamos conviver com 2 sistemas até 2032. Então, por mais que tenha, nesse primeiro momento, o fim do PIS e COFINS e a entrada da CBS, a gente vai ter aí a manutenção do ICMS, do ISS, do IPI, e esse phase-out depois que vai ter, acho que vai fazer com que as empresas tenham que manter 2 sistemas praticamente paralelos. Porque acho que a busca hoje é da gente ter um processo de automatização cada vez maior. Então,
tudo isso, principalmente conjugando com a ideia do creditamento pleno, sem tantas discussões, sem tanta necessidade de seleção sobre aquilo que vai dar crédito, e eu estou falando isso ainda tudo em teoria, ainda quero ver isso na prática até 2033. Mas partindo desse cenário quase romântico, vamos dizer, traria até uma possibilidade de uma apuração mais simples, né? Estamos tirando os cálculos por dentro, estamos tirando as grandes dúvidas sobre creditamento, então isso deveria ser mais simples. Até lá, nós vamos ter que conviver ainda com todos os processos, com todos os sistemas de apuração do ICMS, do ISS, que não são pouco trabalhosos e que vão permanecer. Vamos ter que conviver com o phase-out disso, vamos ter que conviver com a lida com os fornecedores, e com os nossos clientes em relação a isso, dar transparência para os dois lados para essa tributação, que se torna, nesse ínterim, um trabalho de bastante dificuldade, acho que principalmente para o cliente final, né, que precisa saber o que está pagando de imposto e não vai ter um cálculo fácil nesse ínterim. Quanto à carga tributária em si, falando principalmente desse primeiro momento, de um período de transição, o setor está bastante preocupado, porque o PIS e COFINS nosso é um PIS e COFINS cumulativo hoje sobre serviços de telecomunicação, então nós não temos crédito sobre os serviços em si de telecomunicação, sobre aquilo que sustenta os serviços. Mas temos uma alíquota de 3,65%, alíquota aí somatória do cumulativo. Quando falarmos de uma CBS, onde se cogita entre 9% e 12%, ainda não temos essa alíquota, a ansiedade é grande para termos a mesma, mas acho que na melhor das hipóteses, eu escuto falar em 9%. O aumento de carga tributária é bastante expressivo, que nós vamos ter sobre a receita de telecomunicações. Isso sem contar a complexidade que o setor de telecomunicações tem hoje, porque hoje somos um hub de serviços, muito mais do que, muito entre aspas, simplesmente a telecomunicação. Junto com aquilo que entregamos ao nosso cliente final, e aí falo por todas as operadoras, tem muitos outros serviços, né? Hoje são comuns os pacotes, os combos, onde nós entregamos a telecomunicação e muitos dos aplicativos, dos serviços de valor adicionado, que junto o cliente nos demanda. Na verdade, isso não foi uma criação do setor, mas isso é uma demanda do próprio cliente final. Então, temos uma tributação mesclada aí de vários serviços que são entregues, serviços, produtos, e que vai ser provavelmente onerada com a entrada desse período de transição da CBS. Então, esperamos, infelizmente, nesse primeiro momento, um aumento de carga tributária. Isso é algo que já está dentro da sensibilidade do setor. Muito embora tenhamos aí também, proporcionalmente, uma tomada de créditos que antes não tínhamos. E agora é que esse balanço ainda vai ser avaliado. Pode haver um aumento sobre a receita, mas, por exemplo, que seja compensado por esse aumento de créditos dentro do próprio EBITDA da companhia, né, ou do resultado como um todo. Então, podemos ter esse aumento, vai variar de empresa para empresa, lógico, cada um tem o seu mix de produtos, de serviços que são ofertados, mas ainda temos que esperar um pouco como vão ser os procedimentos de creditamento. Não só sob o ponto de vista econômico, mas também sob o ponto de vista financeiro. E aí entra a velha e boa discussão e talvez a maior ansiedade do coração central da reforma tributária, quando nós falamos no creditamento, e aí nos vem a figura do split payment, que a gente vê como que ele vai funcionar, com que eficiência, com que velocidade, como é que ele impacta o fluxo de caixa das companhias. Isso nós já vamos começar a sentir, a grosso modo falando, em 2027. 2026 acho que ainda é um ano de muita construção sistêmica, não só para o nosso setor, acho que para o país inteiro. Começar um período de provas bastante desafiador
para em 2027 nós começarmos com essa nova realidade da CBS. Tá aí um grande desafio operacional, né? Split payment. Essa eu acho que todo mundo está ansioso para ver. Muito, muito. Eu acho que esse é eu acho que se o split payment funcionar, independente do percentual, independente da alíquota que falarmos conjunta de CBS e IBS, eu acho que, principalmente para quem milita no dia a dia, na operação tributária, nós vamos ter um alento muito grande. E sem É. dúvida nenhuma, e espero que assim seja, que tenhamos um processo eficiente, um processo rápido, um processo justo, um processo equilibrado, que não nos envolva numa série de necessidades, em contencioso, principalmente. Eu acho que isso facilita muito a vida de quem tá dentro das empresas, porque definitivamente a gente pode ter um cenário muito mais transparente, nas aquisições e até no próprio fornecimento de produtos e de serviços para o cliente final, onde fica muito mais fácil a avaliação da eficiência de cada empresa do ponto de vista operacional, sobre o preço líquido, não sobre o tributo. Hoje o tributo acaba sendo um fator concorrencial, às vezes determinante numa série de setores. Então, eu acho que o split payment funcionando bem, ele traz essa leveza, ele traz essa possibilidade de termos um foco muito maior na eficiência operacional das companhias do que talvez um melhor planejamento tributário das mesmas para o cliente. É, E é o que a esse é o gente coração. conversou, né? É o que a Oi? gente conversou há pouco. É o coração da reforma. É o coração da reforma. Ou ele bate, ou ele vai fazer o sistema ruir. O split payment, quer dizer, mais do que o sistema de split payment, mas a possibilidade da tomada de crédito, aí eu vou falar de uma forma muito ampla, né? Porque a gente sabe das particularidades que existem, mas a possibilidade da tomada de créditos pelas empresas, mas estando esse crédito atrelado, e aí, novamente, em apertadíssima síntese, né? Ao pagamento efetivo desse imposto na etapa anterior, no fornecimento, é, ela se torna absolutamente impossível de controlar se nós não tivermos um sistema muito robusto por trás. A minha empresa tem dezenas de milhares de fornecedores. Seria absolutamente impossível controlar o crédito de cada fornecimento que temos. E principalmente fazer uma boa gestão tributária sobre esse crédito, porque no caso de um inadimplente, eu não teria o direito a este crédito até que ele se tornasse adimplente e então teria um ônus maior nas minhas demonstrações financeiras, no meu caixa, e, consequentemente, quem poderia acabar sofrendo com isso, ou a própria empresa, ou efetivamente o consumidor final, que é sempre onde a carga acaba recaindo de uma forma ou de outra. Então, acho que é essa proteção ao consumidor final que o split payment e que todo esse processo pode nos ajudar muito a, com transparência e com eficiência, eliminar para que a gente possa ter o consumidor até mais empossado da sua capacidade de avaliar o produto, o serviço de cada companhia, de cada empresa que ele contrata, independente do que pode ter de impacto tributário sobre ela. O tributo ele não pode ser a parte principal de nenhum fornecimento, ele tem que ser um acessório. Deveria ser, inclusive, um facilitador, dependendo, e aí voltamos a falar de essencialidade, deveria ser um facilitador da aquisição daquele produto, daquele serviço, nos casos de produtos essenciais, serviços essenciais, e acelerar consumo e, consequentemente, a economia. É isso que a gente espera que aconteça numa boa estrutura de split payment, numa boa estrutura de controle de reforma tributária com CBS, com IBS, que esperamos que seja uma coisa só, que não comece a se dividir, que não comece a ter controles distintos, para que a gente depois não volte às velhas discussões de procedimentos diferentes entre um tributo e o outro. Ainda estou numa fase mais romântica de acreditar que vai ser muito unificado, vai ser muito uníssona toda a regra entre CBS e IBS. Ainda estou nesta crença.
Bom, só fazer uma observação. Eu acho que, assim, obviamente, o split payment é um instrumento importante, mas eu acho que como o Gustavo bem falou, que é esse crédito, vou chamar de financeiro, né? Que é quando você só tem um crédito no efetivo pagamento. Isso eu acho que talvez um principal, assim, dessa reforma tributária, principalmente falando em não cumulatividade. E o split payment é um dos instrumentos, né, de você ir atrás do seu crédito, né? Mas existe um outro instrumento, até uma outra modalidade de extensão do débito tributário, que é como a Lei Complementar 214 fala, se refere, que é o recolhimento pelo adquirente. E o recolhimento pelo adquirente, diferentemente do split payment, o split payment ele só vai começar a ser desenvolvido a partir do ano que vem para entrar em vigor em 2027 de forma opcional. O recolhimento pelo adquirente, ele já está operacional, né, no sistema da Receita. Eu vi uma palestra ontem do Robson, que é o responsável do Servo pela toda essa implementação tecnológica, e eu vi lá a sua notinha fiscal, né, a nota fiscal do seu fornecedor, você vê que ela emitiu para você e você tem a opção você tem acesso a esse sistema e você tem a opção de gerar esse DARF. E talvez, principalmente para o bom contribuinte, como normalmente é o caso das grandes empresas, ele vai optar, às vezes, até por ele mesmo fazer esse recolhimento. Ele vai lá gerar o DARF, vai pagar a receita líquida, que de acordo com os CPC 47 ele vai se tornar receita bruta, né? Que é líquida de tributos, então ele vai pagar a receita bruta, vai gerar o DARF e ele mesmo vai acolher, né? Nessa modalidade de extinção que o recolhimento pelo adquirente. Mas, fechando esse parênteses, Gustavo, você falou aí num possível aumento aí da carga tributária, né? E aí, como é que você avalia a inclusão, né, dos tributos setoriais, né, como FUST, Funtel, na base de cálculo do CBS e do BS, e como você avalia a inclusão das multas e encargos decorrentes da inadimplência? Como é que vocês do setor estão vendo esses dois pontos aí? É, antes até de eu te falar, aproveitando o teu gancho que você falou sobre a questão do pagamento pelo adquirente, sem dúvida nenhuma vai ser pode ser um safety side para esse creditamento, né? Eu acho que para as grandes empresas isso passa a ser um mundo, assim, entre aspas, confortável, mas eu falo entre aspas porque, de novo, eu tenho, pegando o meu exemplo aqui, eu tenho dezenas de milhares de fornecedores. Então, eu vou ter que depois prestar contas a esses dezenas de milhares de fornecedores. Eu vou ter que ter um sistema aqui bastante robusto também, porque é inevitável que depois ele seja fiscalizado e alguém vai, né? O fisco vai querer saber como é que se deu esse recolhimento dele e novamente a gente espera que isso seja totalmente lastreado por um sistema bastante eficiente, porque senão essa troca de informação, esse fornecimento de informação vai ser bastante complicado. Algo que a gente, de certa maneira, já faz hoje, né, com alguns tributos, aí tá aí os recolhimentos de fonte, onde a gente presta essa informação, mas a gente sabe que entregar, por exemplo, uma DIRF no final do ano não é o processo mais fácil e mais tranquilo que as empresas passam. Então, eu espero que não seja mais um exemplo como esse que efetivamente a gente vai encarar nessa hora aí do recolhimento pelo adquirente, sem contar as outras discussões sobre pagamento parcelado, pagamento a prazo, e tudo que isso vai gerar para uma necessidade de um melhor controle de caixa da própria empresa, dos seus fornecedores e por todo o ambiente que está envolvido dentro daquele processo de aquisição de pagamento. Bem, vamos lá, vamos falar de encargos setoriais, né? Os encargos Funtel, eles não foram considerados como parte do cálculo da, de todos os tributos envolvidos dentro dessa substituição. Muito pleiteamos que fossem, mas foi uma indicação peremptória de que não seria possível para o governo federal cuidar de setores específicos, e óbvio que compreende-se isso, já não foi fácil substituir os cinco, ou não vai ser, né?
substituir os tributos, 5 tributos, pela CBS, pelo IBS, quanto mais incluindo alguns outros encargos setoriais. Porém, nós não deixamos de ter o ônus disso, não deixamos de ter esse encargo e esse custo. Então, o que indicamos muito, e aí, como falávamos lá do início da carga tributária do setor, nós temos um adicional de carga tributária que alguns estudos nossos do setor, da nossa associação, apontam no incremento de até 3 pontos percentuais de carga tributária sobre as receitas do setor, que vão ser relacionados aos encargos setoriais, FUST, Funtel, Fistel e tantos outros. Então, assim, não tivemos essa distinção dos tributos na avaliação e não acreditamos que vamos ter em nenhum tipo de ajuste no que seria a alíquota da CBS e do IBS para o setor de telecomunicação. Quando a gente fala da inclusão, hoje a gente não tem uma previsão de retirada desses tributos. Eu acho que ainda é uma questão que nós estamos debatendo para ter o esclarecimento sobre essa composição de base de cálculo. O bom senso, ou pelo menos todo o discurso que sustenta a reforma tributária, fala numa simplificação, fala numa retirada completa desses cálculos por fora. E aí eu vou falar não só de FUST Funtel, mas vou falar do próprio ICMS, da inclusão, que acho que é uma discussão até muito mais ampla que só do setor de telecomunicações, mas do ICMS, como se ele vai ou não integrar a base de cálculo da CBS e do IBS. Eu tive recentemente numa apresentação, onde alguns representantes da Fazenda estavam, e eu gostei muito da forma como esses representantes se manifestaram, onde foram muito sinceros em dizer: olha, não sabemos ainda se vai haver efetivamente a inclusão desses tributos na base de cálculo ainda dos restantes e dos demais encargos. Está sendo avaliado, mas existe uma necessidade orçamentária no país. Então, é possível que a gente não tenha boas notícias para dar em relação a essa composição de base de cálculo. Hoje, infelizmente, pelo panorama que nós temos, eu ousaria, se tivesse que apostar em dizer que as bases elas vão continuar por dentro, até que a gente tenha alguma clareza maior, ou infelizmente, quando a gente começar a ter o contencioso que vai impulsionar que esse debate possa ser mais assertivo. Mas hoje eu ainda não tenho essa clareza, mas se tivesse que apostar, estamos apostando, infelizmente, numa composição de bases ainda. Tá. Bom, Gustavo, fizeram uma pergunta aqui no chat. Não sei se você consegue, visualizar, mas eu vou ler aqui para você. A Flávia. Ela Uhum. gostaria que explanasse um pouco sobre a questão do fato gerador que é previsto no artigo 10, parágrafo 3º, que o fato gerador vai ser devido no momento do pagamento. Né? No caso das operações de execução continuada ou fracionada, que você não tem como, eu vou botar até aqui o parágrafo 3º, que você não tem como identificar o momento em que há uma efetiva entrega, disponibilização ou término do fornecimento, né? O celular aqui da TIM, a gente não tem, fornecimento contínuo, né? Então, em que momento... E a própria lei prevê, né, que considera ser ocorrido quando for devido o pagamento, não que o fato gerador vai ser o pagamento, né? Sim, Se, sim, sim. Não, é é, exatamente isso. A gente tem uma prestação contínua, a gente tem um corte, e estamos falando basicamente do. Acho que é importante aqui segregar, principalmente para quem, talvez para quem trabalha no setor fica mais fácil visualizar, mas tentando dividir a grosso modo, aqui nós temos o famoso pré-pago e o pós-pago. Né? Nós temos essas duas, essa grande divisão. O pré-pago, ele vai ser vai trazer alguns problemas adicionais para o setor, para a visualização. Daqui a pouquinho, provavelmente, quando a gente começar a tangenciar o tema cashback,
Hoje, uma das nossas maiores preocupações está centralizado no cashback em relação ao pré-pago. Também estamos buscando, como setor, um esclarecimento para isso. Em relação a esse fornecimento contínuo, nós temos ali principalmente no sistema pós-pago, um determinado momento onde se faz o corte, onde se emite a nota fiscal ao cliente, o que hoje era fatura ao cliente, e ali está realmente efetivado todo o processo em que a gente começa o processo de cobrança e vai buscar esse recebimento. Não acredito, não temos a ideia de que o pagamento efetivamente pelo cliente vai ser o momento em que a gente vai ter o imposto devido. Porque senão, e aí eu gostaria muito que fosse verdade, mas é algo que ainda está sob esclarecimento, senão a gente não teria mais o velho e doce problema é, de inadimplência. Né? O cliente não me pagou, eu não devo o imposto. Então, não acredito, e aqui a gente ainda precisa um pouco depurar essa redação para que ela não seja lida de uma maneira talvez um pouco mais abrupta. Então, para a gente, continua, até que se prove ao contrário, sendo devido o imposto, vamos chamar assim, no momento do faturamento, no momento que nós concretizamos aquela receita perante o cliente, e ficamos aí com o ônus da inadimplência. Porque senão, se fosse efetivamente só no momento do pagamento pelo cliente, nós teríamos resolvido o problema da incidência tributária sobre inadimplência. Não seria uma má ideia, não, tá? Muito pelo contrário, até porque a inadimplência, infelizmente, hoje vem subindo um pouco no país, não no nosso setor somente, mas eu acho como um todo. Hoje eu tive a gente teve um papo com um economista-chefe de um dos grandes bancos mundiais e falava exatamente nesse aumento da inadimplência. Então, seria um alento, pelo menos, para esse impacto econômico, mas não acreditamos. Acreditamos que vai continuar, de certa forma, dentro do mesmo processo que nós temos hoje do imposto devido pelo faturamento, pela remessa ao cliente. Bom, Gustavo, e como é que você avalia, qual é a sua expectativa para essa instituição do cashback? Olha, novamente, acho que se a gente falar no fundamento do cashback, não tem-se o que comentar, não tem-se o que questionar, né? Eu acho que a desoneração para o grupo no qual o cashback ele é direcionado é fundamental para o aumento da capacidade econômica, principalmente do pessoal que está com no caso ali escrito no Cade Único, e que tem necessidade efetivamente de ter uma menor carga tributária. Então, a ideia, como concepção, não tem nenhum tipo de crítica a ser feita. O que a gente está muito preocupado é com a operacionalização disso. Por quê? Vou dar o grande exemplo nosso, que é o exemplo do pré-pago, que é até uma discussão que estamos levando para alguns representantes do governo. Quando a gente fala de crédito pré-pago, quando a gente fala de recarga, vamos chamar assim, de pré-pago, um cliente vai e coloca R$ 20, vamos dizer, de crédito, R$ 30 de crédito, para ele poder usufruir dos serviços da empresa. Hoje em dia, a gente não tem a certeza que esses 20 ou 30, que esses reais, eles vão ser consumidos exclusivamente como serviços de telecomunicação. Por quê? Porque oferecemos junto com os nossos serviços um pacote, novamente, oriundo ao longo do tempo pela demanda do cliente dessa conversão, dessa oferta conjunta, dessa disponibilidade. Oferecemos uma série de produtos e serviços que são consumidos juntamente com o serviço de telecomunicação. E necessariamente estes mesmos produtos e serviços não têm
o cashback que tem o serviço de telecomunicação. Então, se nós formos obrigados a dar o cashback, por exemplo, no momento em que o cliente me compra uma recarga, no momento que o cliente me compra um crédito de X reais, eu posso estar dando para ele um valor de cashback sobre algo que depois ele não vai consumir e no qual talvez ele não tivesse direito àquele cashback. Porque nós temos para o serviço de telecomunicação um cashback maior do que do percentual, vamos dizer, geral. Essa é uma grande preocupação nossa, porque as empresas não teriam como sustentar, nem faria sentido a empresa sustentar esse valor que depois não se converte em telecomunicação. E operacionalmente não tem como a gente prever como é essa conversão. É, e pode acabar sendo também o governo destinando aos usuários do cashback um valor que depois ele sequer vai arrecadar. Então, hoje temos um problema muito grande em relação ao cashback para essa parte do pré-pago. Se formos tratar desta maneira, em que nós recebemos o valor integral e depois a empresa devolve o cashback para o cliente. Como vai ser isso? Se for o governo que fizer essa devolução depois dele ter alguma informação de como foi o consumo, isso pode se resolver. Mas para isso precisa de todo um aparato para que exista um controle sobre isso, até para que efetivamente seja indicado ao usuário o valor correto. Então, o cashback ele é teoricamente muito importante para o setor. Foi um pleito nosso que felizmente conseguimos, pelo menos parcialmente, o atendimento. Mas ele nos traz grandes preocupações em relação à sua operacionalização. Também não quero ser aqui o cavaleiro do Apocalipse, porque ainda temos muita coisa. A gente sabe que o governo tem trabalhado fortemente para dirimir uma série de dúvidas e a gente sente muito dos representantes do governo empenhados nessa busca de ter um saneamento da maior parte possível dos problemas que sejam visíveis. Novamente, temos aí sempre uma recepção muito positiva do governo quando nós expomos esse tipo de dúvidas. Já chegamos a conversar com alguns representantes do governo que se mostraram sensíveis a essa questão. Só que hoje nós não temos uma resolução. E a gente sabe que essa resolução passa por, eventualmente, até uma própria alteração na lei complementar, que não é um movimento fácil de ser feito. Então, ainda esperamos muito da regulamentação do cashback para que a gente possa ter maior clareza de como a gente vai operacionalizar isso, na expectativa que essa regulamentação seja satisfativa também para podermos ter o saneamento dessas dúvidas. Estamos bastante esperançosos, um pouco apreensivos, mas acreditamos que o mecanismo do cashback vai ser muito importante para essa movimentação econômica e principalmente para dar capacidade econômica para quem hoje não tem esse maior acesso à conectividade que possa passar a ter. A gente tem muita esperança nisso como um impulsionador da nossa atividade e da atividade econômica do país como um todo. Mas tememos muito que, no caso, por exemplo, do pré-pago, a gente possa dar o cashback para setores e para serviços que não têm, nem passam pela cabeça de serem parte de ser agraciados com um percentual maior de cashback. Gustavo, Oi. vamos lá, vamos avançar aqui. A gente falou, né, da substituição do PIS, COFINS, do ICMS, né, pelo IBS-CBS, falamos do impacto que isso pode vir a ter na carga tributária das empresas do setor de comunicação, falamos também da base de cálculo, com a inclusão ou não dos encargos setoriais, multas e encargos de inadimplência, de multas, né, de inadimplência.
e agora falamos da devolução, né, do cashback. Esses aí talvez sejam, vou chamar assim, de reflexos diretos da reforma tributária na operação de vocês. Mas a gente também tem reflexos indiretos, né? E aí, a pergunta que eu tenho feito é: você vê necessidade, né? Eu acredito até que a resposta vai ser positiva, mas você vê necessidade de revisar ou renegociar os contratos em andamento com os seus fornecedores e com os seus principais clientes? Eu acredito que sim. Né? E em caso positivo, como é que está sendo feita, né? Já está sendo feita, e sim, em caso positivo, como é que está sendo feita aí essa renegociação dos contratos? John, assim, acho que a pergunta você já até adiantou a resposta, né? Sim, eu acho que é absolutamente necessário revisitar. Eu acho que eu tenho muita preocupação com a palavra renegociação, porque ela não pode ser um momento de mero oportunismo, nem de um lado nem de outro. Eu acho que a ideia é buscar o equilíbrio, efetivamente, do que temos na relação entre cliente e fornecedor, sejam nós como fornecedores, seja os nossos fornecedores e nós como clientes. Então, acho que a ideia é ter uma situação fair, principalmente. Não temos hoje, numa boa parte, acho que nenhuma empresa tem 100% de visibilidade do impacto que o imposto traz efetivamente, porque cada empresa pode ter a sua estratégia fiscal, pode ter o seu planejamento mais arrojado, menos arrojado, sempre, obviamente, pensando num processo de absoluta legalidade, né, de toda a cadeia de fornecimento. Então, eu acho que necessidade de revermos os contratos para restabelecer o tão almejado equilíbrio econômico-financeiro dos mesmos é inevitável. Os nossos grandes parceiros já começam a nos procurar, nós já começamos a nos estruturar, fazendo uma seleção do que nós acreditamos sejam os nossos principais fornecedores que necessariamente vão ter que ter uma revisão contratual, uma revisão novamente, e sempre reforçando, buscando esse equilíbrio, buscando a justiça, a correção tributária. Sabemos que a mudança do processo de creditamento vai dar muito pano de fundo para debate, né? Ah, antes você não tinha o crédito, agora você passa a ter o crédito, então ficou mais barato. Acho que a fala muito comum vai ser essa: olha, se você não tomava crédito daquilo que eu te fornecia antes, agora ficou mais barato, eu posso aumentar o preço para você. É, não sei, eu diria que isso, cada caso vai ter que ser avaliado muito pessoalmente, porque também o meu fornecedor vai ter créditos, então não necessariamente ele vai estar com simplesmente um ônus a mais da CBS e do IBS. Então, e quanto vai ser esse ônus? Quanto era a tributação anterior dele? Quanto passa a ser agora? Então, assim, tem tanta discussão para ser feita em cada contrato que hoje eu digo que certamente o meu maior parceiro de negócio aqui vai ser a área de compras, que centraliza todas as aquisições da companhia. Então, os nossos compradores aqui vão ter que ter a gente vai ter que ter uma pós-graduação em compras, e os nossos compradores vão ter que ter uma mini pós-graduação também em tributário, para podermos trabalhar a quatro mãos com os nossos fornecedores, e de preferência da forma mais explícita, mais transparente possível. Então, é inevitável mexer no contrato do menor fornecimento que eu tiver até o meu maior fornecedor de equipamentos, a pessoa que me vende bilhões por ano, até do meu pequeno fornecedor que às vezes me vende poucos mil reais por mês, mas que às vezes depende daquilo e que algum percentual pode fazer a diferença até na própria sobrevivência desse fornecedor. Também eu falo muito dessa relação equilibrada e respeitosa com o fornecedor, porque
A cadeia toda depende de uma sequência. A gente não quer e nunca vai buscar esmagar o fornecedor sem uma regularidade, sem um equilíbrio, sem uma correção. Porque a gente quer que a cadeia toda funcione e que, principalmente, dentro do possível, com essa regularidade, a gente possa chegar ao ponto de oferecer essa eficiência também ao nosso consumidor final. Esse é o objetivo. Então, vamos rever os nossos contratos com os nossos fornecedores, vamos ter que rever os nossos contratos também dentro de todas o arcabouço legal que nos permita com os nossos clientes, mas essa revisão ela é fundamental e inevitável. Eu diria que vai ser talvez o maior item de 2026 nessa relação cliente-fornecedor. Não tenho a menor dúvida disso. Excelente, Gustavo. Bom, logo no início, você mencionou ali aquela busca pela simplicidade, né, com a reforma. E a emenda constitucional 132, ela introduziu de forma expressa esse princípio, né, na nossa Constituição Federal. E eu queria entender, na sua opinião, se no contexto pós-reforma, né, pensando aí a longo prazo, você acha que as obrigações tributárias, elas vão tender a se tornar mais simples ou o princípio da simplicidade vai sair pela culatra e vão se tornar mais complexas? Eu não vou apostar na complexidade, Mariana. Eu vou te confessar que eu ainda continuo muito positivo em Muito relação à otimista. reforma, muito otimista. É, eu acredito que, novamente, esse processo do creditamento pleno ele tende a diminuir muito essa necessidade de controle que acaba impulsionando tantas e tantas obrigações acessórias. É muito triste, é muito difícil, inclusive, explicar, às vezes, para os nossos acionistas a quantidade de contingências que eu tenho hoje que não derivam de um centavo de imposto não pago, mas que derivam basicamente de um preenchimento de uma obrigação acessória que é julgado inadequado, ou de um batimento efetivamente incorreto entre uma informação e outra. Então, assim, eu sou muito otimista de que amanhã, com essa unificação e torcendo muito, principalmente que para o IBS a gente não tenha nenhum split que não seja o split payment dessa legislação e dessas obrigações. Eu acredito muito nessa simplificação, até porque realmente não faz sentido nós termos a quantidade de contingências que temos hoje e o custo que temos hoje, principalmente para manter essas obrigações acessórias. Hoje eu te diria que uma empresa que tem contingências bilionárias, como qualquer empresa do setor, hoje praticamente 25% das minhas contingências se referem àquilo que nós chamamos de como uma contingência documental. Basicamente por conta de um preenchimento de uma obrigação acessória, de um cumprimento de alguma coisa mais formal, que deveria ir da esquerda para a direita e foi da direita para a esquerda, porque eu entrego mais de 180 mil obrigações por ano, então é impossível. Eu vou dizer, é impossível não ter uma incorreção em algumas delas, por mais que a gente tenha um sistema potente, que é mais que a gente possa ter um cuidado enorme com a compliance da companhia, às vezes muito mais dedicados ao compliance do que às vezes ao planejamento. Mas assim, a mudança também é muito rápida e muito volumosa, é difícil acompanhar. Então, nessa quantidade de obrigações que eu tenho, me manter atualizado e não errar, eu diria que é quase impossível. E hoje mesmo eu estava conversando com um amigo e estava falando se eu entrego 180 mil obrigações acessórias por ano, se eu errar 1%, que eu acho que é um erro que eu gostaria que fosse o máximo que eu tivesse, eu estou errando 1.800 obrigações, que podem ser de um valor pequeno, podem ser de um valor brutal. Então, assim, eu vou ser muito otimista, mas também talvez com uma sustentação não tão otimista, que não dá para ser pior do que está. Então eu vou apostar nessa simplicidade, sem dúvida nenhuma, e acredito que ela vai acontecer, porque realmente não faz sentido a gente manter o nível de custo Brasil que a gente tem
para a manutenção e nisso a gente é líder, infelizmente. Eu tive participação em algumas palestras em que alguns representantes chegaram ao cúmulo de falar a área tributária no futuro vai ter uma pessoa só, vai ter duas pessoas para as grandes empresas. Sinceramente, assim, até porque em 2033 talvez eu já esteja começando a me impulsionar para a minha aposentadoria, então eu vou te dizer que tomara que seja verdade. Mas eu pouco acredito, porque realmente ainda temos uma quantidade de tributos, e por mais que seja simplificado, eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa para fazer para poder demonstrar a nossa regularidade. Mas sou otimista, vou acreditar na simplicidade, vou votar nela. Gustavo, eu dei uma palestra lá no Fórum Carioca do Eduardo Ponte. Estou falando aqui que eu estou janseando, olha, acho que É, você falou alguma coisa nessa linha, Jansen. eu ia te explicar, Exatamente. eu ia te explicar isso. E eu falei sobre, o título da minha palestra foi o lado bom da reforma tributária, né? E eu trouxe 20 aspectos bons, literalmente 20 aspectos bons que eu considerava que eram coisas boas da reforma tributária. E aí as pessoas falavam, as otimistas falavam, eu estou janseando, e os pessimistas em relação à reforma tributária falavam que eles não estavam janseando, ou no Tim Jansen, enfim, foi muito. E aí, só para te explicar aqui porque que estão falando, a Marta, a querida Marta, que está falando que você está janseando, né? É mais um otimista aí com a reforma tributária. Otimista. Estamos juntos, Jansen. Estamos do mesmo time. Bom, já são 8 horas, eu vou fazer a última pergunta aqui para a gente concluir, né? Saber, Gustavo, de você, quais as medidas, né, que você recomenda, que as empresas devem adotar desde já, né, para se preparar para a reforma tributária, enfim, que entra, em 2006 já começa com obrigações acessórias, mas só entra para valer em 27, né? Mas o que você recomenda que as empresas têm que fazer hoje para se preparar para essa mudança que está vindo? O Jansen, eu acho que o principal ponto da reforma é que ela seja entendida dentro das empresas não como uma questão exclusivamente tributária. A reforma tributária vai afetar a empresa como um todo, ela vai afetar absolutamente todas as áreas da companhia. Ela não vai ser uma questão tributária, né? Ela vai ser uma questão corporativa. Então, nenhuma área vai passar indolor à reforma tributária se não detiver atenção naquilo, por exemplo, que acabamos de falar na revisão de cada contrato. Então, seja da área de operações, seja da área de suporte, seja da área de tecnologia, seja da área de administração da companhia, todas as áreas têm um contrato, tem um fornecedor, tem uma necessidade, tem um custo atrelado, e esse custo tem tributo, e esse tributo vai ser alterado, seja para o bem, seja para o mal, seja com crédito, seja sem crédito, vai ser alterado pela reforma tributária. Então, eu acho que a primeira providência que nós estamos tendo, e hoje eu posso dizer que, felizmente, temos um acolhimento muito bom, porque começamos esse trabalho já há um bom tempo, é a conscientização da necessidade de engajamento de toda a companhia na revisão de todos os seus processos e de como a reforma tributária vai impactar nisso. Passa pela revisão de contrato, mas também passa pela revisão de processos. A outra questão é um pouco do investimento, investimento de tempo, investimento de recursos que são inevitáveis para sistemas e para avaliação disso tudo. Quando eu digo de sistemas, de consultores, de apoio externo, eu digo porque é praticamente impossível a gente ter algum tipo de implementação satisfatória sem que nós tenhamos várias opiniões sendo ouvidas. Então, eu acho muito salutar que nós tenhamos tanto um time interno dedicado, quanto um time externo também para debate, para troca de ideias, para saber o que está sendo feito em outros setores que possam ser trazidos de uma maneira positiva para dentro dos nossos setores e por aí vai. Então, eu acho que buscar bons parceiros de trabalho, buscar um advisory bem feito, buscar uma estrutura interna que faça
a reforma tributária ser uma realidade a ser encarada por cada área, que as pessoas participem, que decision makers participem, porque quando a gente vai negociar um contrato, não adianta botar alguém que não conheça aquele contrato, que não tenha poder de decisão sobre ele. Eu acho que isso é fundamental. E se a gente for, eu acho que no ápice do que eu busco, e do que eu vejo algumas empresas buscando, o que a gente tem que ter é a reforma tributária sendo implementada como, e a gente faz uma figura muito forte aqui na empresa, nós não estamos construindo mais 2 andares no prédio, tributário da companhia. A gente quer construir um prédio novo, onde depois a gente vai de começar a desmobilizar aquele prédio tributário que existia antes, porque ele passou, porque ele está obsoleto, porque a gente tem que tratar de um processo mais automatizado, cada vez mais analítico, mais vertido para o negócio, de sustentação ao negócio, de apoio ao negócio, de transparência, de esclarecimento do que é o preço líquido da operação, muito mais do que é a estratégia tributária e dar ao negócio condições de se desenvolver de uma maneira mais eficiente, sem tanta interferência da área tributária. Hoje, a área tributária, acho que sem confetes, ela é fundamental para qualquer companhia, ela pode viabilizar negócio, ela pode quebrar empresas, e eu acho que isso tem que, de certa maneira, ir acabando com o tempo. Então, eu acho que o que a gente pede hoje, as medidas que a gente pede hoje, é que a gente não tenha um trabalho que seja visto em final de novembro de 2026 para implementação em 27, e nem muito menos em 2032 para concluirmos em 2033. A gente tem que trabalhar antes. Quem chegar primeiro vai beber água limpa dessa fonte, desse tempo de implementação, de algo equilibrado, de algo com bom debate. Não dá para debater um contrato com o fornecedor, que às vezes é vital para ele, vital para a gente, com um prazo para o dia seguinte. Então a gente tem que ter tempo para isso, tem que investir recursos, decisões, nesse processo. Então eu acho que a principal medida é uma questão de cultura, corporativa, de governança e de cultura corporativa. E ela vai facilitar todo o demais processo. O processo de budget, que sempre é doloroso, porque a gente vai ter que ter um pedido sempre mais pomposo para o ano que vem, e por aí vai. Então, eu acho que esse processo de conscientização e de engajamento é a chave do sucesso para uma boa implementação da reforma para o ano de 26 e seguinte. Maravilha, Gustavo. Olha, fechamento de ouro, hein? Belíssimas palavras, belíssimas conclusões. Mariana, quer falar uma palavra, de encerramento? Queria agradecer ao Gustavo por ter Imagina. aceitado o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo, inclusive as respostas, né? Enfim, foram muito bem elaboradas, assim. É um assunto que dá gosto de ouvir, até para quem não é do setor. Eu tenho certeza que causa uma curiosidade vindo de um setor tão importante, né? Tão essencial, como a gente falou logo no início. Então, Gustavo, muito obrigada. Espero que tenhamos novos e futuros encontros para falar aí de como é que ficou os big payments, se ele funcionou, se ele não funcionou, como é que o cashback foi operacionalizado. Então, essa novela está só começando, né? Com certeza. Não, eu que agradeço novamente o convite, o gentil convite, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, e todos os seus clientes, os seus parceiros. Então é uma honra poder estar aqui, dividir, fazer esse bate-papo, aprender com vocês também. Muito obrigado por essa oportunidade e espero que em breve voltemos aqui para comemorar muita coisa. Eu acho que o objetivo no final vai ser comemorar, abrir um bom espumante nacional para comemorar o sucesso da reforma tributária e a melhoria do nosso cenário de trabalho, melhorar a nossa qualidade de trabalho, a qualidade de vida de todos nós. Acho que isso vai ser fundamental para o profissional da área, que está em mudança, né, com inteligência artificial, com tudo. Então, juntar inteligência artificial com reforma tributária tem que dar coisa muito boa. Vamos celebrar isso no futuro em breve, não tenho dúvida. Muito É bom que obrigado, o pessoal Gustavo. aqui também Oi? gostou Muito bastante. A obrigado. Aline falou que adorou o otimismo da conversa. A Flávia também achou excelente. A Mônica deu os parabéns a você, Muito brilhante. obrigado.
Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Bom, gente, então eu vou fazer aqui o encerramento, agradecer mais uma vez o Gustavo, a Mariana, todos que participaram, dizer que esse webinar vai estar disponível no YouTube, quem quiser assistir ou reassistir, está lá disponível. E, enfim, agradecer e dar boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigada, gente. Boa noite.